A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, muito bom dia. É com grande alegria que estamos aqui mais uma vez no nosso projeto Sábado com o Pai, trazendo sempre uma mensagem dos céus para o seu e para o meu coração, em nome de Jesus. Estarão conosco hoje nossos amigos Pastor Fernando e no louvor nosso irmão Edson Pascoal. Vai ser muito forte em nome de Jesus. Se prepare aí, porque Deus tem algo novo para o seu coração nesse dia, nessa tarde, nessa noite. Não sei quando você estará diante desse culto, mas nesse dia, creia, Deus vai falar ao seu coração em nome de Jesus, porque Ele te ama. Esperança de auxílio pela misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é agradar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Aleluia. Que você e eu possamos aguardar a vinda do nosso Rei, Senhor Jesus, para que Ele possa nos levar para o lugar onde Ele planejou caprichosamente. Mas enquanto esse dia não chega, que você e eu possamos buscar sempre dar o melhor das nossas vidas para o reino de Deus aqui na terra. Temos certeza que o nosso Deus, Ele não está apenas vendo você passar pelo sofrimento. Ele trabalha em seu favor. Eu creio. E se você crê, tome posse dessa palavra. O Deus Todo-Poderoso, que em Cristo Jesus é o nosso Pai, Ele trabalha em nosso favor. Que Deus possa tocar no seu coração. Que o Espírito Santo possa trazer paz ao seu coração, para que você possa ouvir a ministração que virá da parte de Deus nesse momento. Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez, ó Deus. E nesse sábado, ó Pai amado, podemos ouvir a Tua voz, Senhor Deus. Pai, traga paz ao nosso coração, Senhor Deus. Aquieta a nossa alma, Pai amado, para que a palavra ministrada, Senhor Deus, encontre guarida em nossos corações, Senhor Deus. Desde já, Pai, pedimos que o Senhor possa receber, Pai, a nossa adoração, Senhor Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que for feito aqui, Pai, é para a honra e glória do louvor do Teu santo nome. Por isso, ó Pai, fica à vontade entre nós. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos chamar os nossos convidados de hoje. Meu coração chama. Graças a paz, meu filho. A paz do Senhor, Pastor Fernando, bom dia. Paz, bom dia. A paz, irmão Edson. Paz, meus irmãos. Amém. Benção estar aqui mais uma vez. De antemão, já quero agradecer ao Pastor Fernando, já agradeci pessoalmente, agora agradeço aqui ao vivo. Muito obrigado, tá, pastor? Amém. Nós temos certeza que vai ser bênção em nome de Jesus. Tá bom? Amém. Creio nisso. Vamos pedir o Senhor para tirar o microfone, deixar o Edson nos conduzir a adoração. Daqui a pouco a gente volta definitivo com o Senhor, tá bom? A palavra está contigo, irmão Edson. Deus abençoe. Amém. Bom dia a todos. Que a paz do Senhor esteja inundando nos nossos corações nessa manhã. Nós vamos louvá-lo, agradecendo. Vamos louvá-lo nesta manhã também, declarando que nós não podemos viver longe do seu amor e que nós devemos ser como criança e amar o Senhor com todo o nosso ser. Amém? Vamos louvá-lo nesta hora. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar a inocência
e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me,
Senhor, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne. Vai ser tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, não, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Que a minha vida seja
o exemplo de vida que Jesus foi, né? Que grande desafio para nós, né? Termos uma canção que diz uma letra tão forte como essa, né? Que nós possamos aproveitar todas as oportunidades que estamos na presença do Senhor. Nós não somos controladores do nosso tempo, né? E que Ele receba o nosso louvor e a nossa gratidão a Ele. Amém? Vamos louvar? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Te agradeço, Senhor. Vamos orar nesta hora agradecendo ao Senhor por estarmos na presença dEle. Nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã, por estarmos na Tua presença, por poder abrir os nossos lábios, ó Deus, e podermos adorá-lo, bendizê-lo e também agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Pai, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, ainda que com a nossa simplicidade, ó Deus, que o Senhor possa estar recebendo e, ó Deus, inclinando neste momento os teus ouvidos à oração, ó Deus, que nós fazemos aqui. Pedimos ao Senhor, Deus, que nesta hora o Senhor esteja
falando conosco, ó Deus, através da tua palavra. Pedimos ao Senhor que esteja usando poderosamente pastor Fernando, Deus, com autoridade, Pai, que ele seja revestido pelo Senhor nesta hora, para trazer, ó Deus, da parte do Senhor, a boa e perfeita palavra, que o Senhor esteja usando o teu servo, ó Deus, neste momento, que não seja ele ao abrir os seus lábios, mas que seja o Senhor falando conosco, Pai. Abençoa de igual modo nosso irmão Niltinho, que esse projeto, Deus, continue, ó Pai, fazendo esta missão de levar a palavra do Senhor a tantos corações que necessitam ouvir e também, ó Deus, ter a tua presença na vida deles, ó Pai. Continua em nome de Jesus fortalecendo o teu servo, ó Pai. Muito obrigado por tudo e a nossa oração, a nossa gratidão ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, bonitinho. Muito obrigado mais uma vez, tá? Por estar aqui participando desse projeto. Amém? Amém, irmão Ézio. Nós que agradecemos, varão. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Agora, assim, em definitiva, a paz do Senhor, pastor Fernando. Fique à vontade. Muito obrigado, tá? Louvado seja Deus. Um tempo muito abençoado, já aí de louvor com o irmão Edson. Agora nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Eu quero agradecer por mais esse momento, essa oportunidade de estar junto aí nesse projeto. E eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações, assim como esse texto que Deus colocou no meu coração fala muito comigo. Eu tenho certeza que Deus tem algo a falar aos nossos corações nesse sábado, nessa manhã. É o texto em que Jesus anda sobre o mar. E eu quero extrair alguns ensinamentos, alguns princípios para as nossas vidas nesse texto. E eu vou ler esse texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22. Esse texto se repete em Marcos e também em João, mas eu quero ler nessa manhã no Evangelho de Mateus, que diz assim, a partir do verso 22 do capítulo 14. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte para orar sozinho. Ao cair da tarde, estava ele lá só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando também sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Vamos orar mais uma vez por esse tempo da palavra de Deus? Pai querido, amado, louvado seja o teu nome por essa manhã, louvado seja o teu nome pela tua palavra. E nós te pedimos, ó Deus, que por meio dessa palavra, não da minha, não do irmão Niltinho, não, Pai, do irmão Edson que passou aqui, mas pela tua palavra,
o Senhor possa ministrar aos nossos corações, aqueles que estão conosco aqui, aqueles que e aquelas que ouvirão, ó Deus, essa palavra, essa live, Pai, nós entregamos nas Tuas mãos, sabendo, Deus, que o Teu Espírito é capaz de trazer revelação, é capaz de trazer, ó Deus, vida através, ó Deus, da Tua palavra, gerar fé no nosso coração. E nós te pedimos isso, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Então, eu amo muito esse texto e diversas vezes eu me deparo, já preguei sobre ele algumas vezes, mas me deparo com ele porque ele fala de situações que realmente às vezes acontecem na nossa vida, né, fazendo paralelos. Né, eu nunca tive a oportunidade, já fui pescar, mas de passar por um momento de tempestade no meio do mar. Nunca passei por isso. Mas isso faz, com certeza, aí, um paralelo a muitas situações na nossa vida em que a gente se sente assim, estando dentro de um barco, de uma coisa que é limitada e vivendo algo que está afligindo aquilo que a gente está. Mas eu quero aprender algumas coisas aqui com esse texto. Primeiro é que o texto que vem logo antes é o texto da multiplicação dos pães e dos peixes. E lembrando que nessa multiplicação dos pães e dos peixes, eu estava fazendo isso já no final da tarde, no final do dia. Então, Jesus, ele tinha um propósito, que era ir até Genezaré, e a gente vai ver isso aí a partir do verso 34, porque em Genezaré ele teria muitas pessoas para curar. Então Jesus fez o seguinte, Jesus ficou lá despedindo aquela grande multidão e propositalmente, de maneira muito clara, ele fala para que os discípulos pudessem atravessar aquele mar à frente dele, né? Que na verdade é o lago, mas chamado de mar ali de Genezaré. E aí a primeira coisa que eu aprendo ao ouvir esse texto, essa palavra, é que muitas vezes, mesmo nós tendo uma palavra de Jesus e obedecendo uma ordem de Jesus, isso não nos impede de passar por momentos difíceis. Os discípulos estavam debaixo de uma ordem de Jesus. Vocês vão na minha frente, entrem no barco e vocês passem para o outro lado. Eles não estavam fazendo nada por conta deles, não era uma decisão deles, era uma palavra de Jesus. E a gente tem aquela ilusão que muitas vezes, se a gente recebe uma palavra de Deus para nós, de Jesus para nós, isso vai nos isentar de passar por qualquer dificuldade. Esse texto já nos mostra que não, que muitas vezes até mesmo porque nós estamos obedecendo, que nós vamos enfrentar dificuldades. E os discípulos estão lá no meio daquela, uma boa distância da terra, no meio daquele lagoa, daquele mar, e o barco está sendo açoitado pelas ondas. Eu fico imaginando isso, né? As ondas vindo, levando o barco e entrando água no barco e o vento sendo contrário. Os discípulos com medo, apesar de serem muitos deles pescadores, mas sem saber o que fazer ali. E aí eu fico pensando aqui algo que a gente às vezes passa despercebido ao ler esse texto, que onde Jesus estava no momento em que os discípulos estavam passando por aquele vento no meio daquele mar. O texto diz que Jesus, depois que despediu a multidão, ele foi para o monte orar. E no monte, Jesus tinha uma visão privilegiada. Toda vez que a gente está no monte, a gente consegue olhar, aqui mesmo na nossa cidade, Milton, a gente já foi no monte várias vezes, né? A gente tem uma visão privilegiada. Então, Jesus, lá de cima do monte, naturalmente, ele já conseguia visualizar de que naquele mar estava acontecendo alguma coisa.
de que a tempestade estava açoitando. E aí a gente fica pensando assim, mas por que que Jesus lá do monte não estendeu a mão e mandou aquele vento, o mar cessar e tudo se acalmar? É porque Deus tem algumas maneiras de agir. E aí eu aprendo isso, né? Jesus, ele podia estar vendo aquela situação, mas Jesus tinha maneira de agir. E aí diz que de madrugada Jesus, ele então vai ter com eles, mas Jesus não pega um barco e vai atrás deles de barco. O texto diz que Jesus vai andando por sobre as águas. E tem aqui um simbolismo nisso. Tem um aprendizado nisso. Jesus podia ir de barco. Jesus podia fazer da maneira natural. Mas por que que Jesus vai andando por sobre as águas? E eu quero lembrar aqui que Jesus vai andando por sobre as águas, ainda sendo açoitadas pelo vento. Porque Jesus estava mostrando para os discípulos algo que nós precisamos entender. Aquilo que é problema para nós não é problema para Deus. Aquilo que para nós é limitação, quando Jesus está vindo andando por sobre as águas, o que Jesus está mostrando é que Ele é maior do que os problemas. Aquilo que está nos açoitando, Ele vem andando por cima. Ele vem mostrando ali o seu poder. E a gente precisa crer que ainda que as coisas estejam batendo contra nós, o vento sendo contrário, mas a gente precisa crer que Jesus, ele está acima do meu e do teu problema. E Jesus vem para demonstrar isso mesmo, andando por sobre o mar. Só que acontece uma coisa. Muitas vezes nós queremos, no meio da nossa luta, ver uma intervenção de Deus. Viver uma intervenção de Deus. Mas quando Jesus vem para intervir na nossa situação, nós ficamos com medo. Sabe, os discípulos, vendo Jesus vir até eles, andando sobre as águas, ficaram apavorados, pensando que era um fantasma. Pensando que o que está acontecendo aqui? Jesus fala com eles, coragem, sou eu, não tenho medo. Muitas vezes nós estamos clamando a Deus. Eu tenho certeza que os discípulos ali estavam pensando naquele barco, se Jesus estivesse aqui com a gente, assim como já aconteceu em alguns outros momentos, a gente não estaria passando por isso. Quando Jesus vem ao nosso encontro, mesmo parecendo, às vezes, atrasado, a gente tem medo. E Jesus, a gente precisa ouvir Jesus dizer, tenham coragem, sou eu, não tenham medo. E aí Pedro, sempre Pedro, né, porque tem que ter um mais ousado no grupo, fala assim, Senhor, se é o Senhor mesmo, então me faça com que eu também possa ir andar aí sobre as águas, como o Senhor disse. E é interessante que Jesus não faz nenhum tipo de indagação. Jesus simplesmente vira para Pedro e fala, Pedro, é isso que você quer? Então vem. Sabe, muitas vezes é exatamente isso que Deus, assim que Deus vai agir com a gente. A gente pede para Ele uma oportunidade, a gente pede para Ele uma experiência, e Jesus simplesmente vai dizer para nós, venha ter essa experiência. Vem, então, Pedro, você quer viver essa experiência de andar sobre as águas? Vem, sai do barco e vem. E Pedro sai, como muitas vezes nós saímos cheios de fé, cheios de esperança, cheios de certeza de que Deus está conosco, tudo vai dar certo. E realmente, quando Pedro sai, enquanto ele está olhando para Jesus, enquanto ele está olhando para a palavra de Jesus, tudo vai dando certo. Mas lembra que o vento ainda não tinha cessado, a dificuldade ainda não tinha passado.
Mas mesmo no meio das dificuldades, Deus nos dá experiências. Pedro tem a experiência de andar sobre as águas ainda no meio da tempestade. Sabe, a gente acha que a gente só vai aprender algo, só vai viver uma experiência depois que a gente passar pela tempestade. Mas a verdade é que é no meio da tempestade que nós teremos, quem sabe, as maiores experiências que a gente pode ter com Jesus. E foi assim com Pedro. Pedro foi, eu fico imaginando os outros discípulos do barco, alguns falando assim, eu quero ir também, mas será? Vamos ver primeiro o que vai acontecer com Pedro. Só que Pedro demonstra muito aquilo que nós somos. Ele tendo uma experiência com Jesus, e ele desce do barco, ele começa a andar sobre as águas, indo até Jesus, mas quando ele percebe o contexto que ele está vivendo, quando ele percebe que o vento continua forte, ele começa a ter medo. E aí eu lembro que o apóstolo Paulo ele ensina aos coríntios dizendo o seguinte, que nós não devemos viver por aquilo que vemos, mas nós devemos viver por aquilo que cremos. Pedro tinha uma palavra de Jesus de que ele podia andar sobre as águas, mas ele olhou para a dificuldade. E muitas vezes a gente tira os olhos de Jesus e volta os olhos para a dificuldade novamente. E o que acontece com a gente? Mesmo estando diante de Jesus, mesmo vivendo uma experiência, a gente começa a afundar. E Pedro afundando, Pedro grita, Senhor, me salva. E Jesus, mais uma vez, o texto é muito claro que Jesus prontamente estende a mão para ele, segura nas mãos dele e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Sabe, Milton, a gente já passou muitas experiências na vida, eu e você, a gente já compartilhou algumas delas, né? E quantas vezes a gente já ouviu isso de Jesus? Homem de pequena fé, por que você está duvidando? E quem sabe tem alguém com a gente aqui, vendo essa live, e Jesus está te dando experiência no meio da tempestade da sua vida, e Jesus está mostrando que Ele é o Senhor da tempestade, que Ele é o Senhor de todas as coisas, e Ele está te chamando, vem andar comigo, vem viver a experiência de vencer todas as coisas, mas a gente tem medo, e Jesus tem que dizer para nós, homem de pequena fé, por que você duvidou? Sabe, mas Jesus não estava ali repreendendo simplesmente Pedro. Jesus estava ensinando Pedro. Assim como a gente pode aprender o seguinte, que a gente só supera os problemas da nossa vida quando a gente vive uma vida de fé. Porque sem fé, como diz o texto aos Hebreus, é impossível agradar a Deus. E todo aquele que se aproxima de Deus, diz a palavra, precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador, Ele é abençoador daqueles que buscam a Ele. Quando nós buscamos a intervenção de Jesus e a gente age por fé, a gente recebe dele o galardão, a gente recebe o apoio, a gente recebe a provisão, a gente recebe a palavra, a gente recebe aqui, como Jesus está dizendo, a experiência com ele de passar por meio da tempestade sendo vitorioso. Mas o texto continua dizendo então que depois que Jesus estende a mão e fala isso com Pedro, ele leva Pedro de volta para o barco. E quando ele entra no barco, o vento cessa. E interessante aqui, eu tinha que outras passagens da palavra de Deus, a gente vê Jesus orando para que o vento cessasse, Jesus ordenando para que o vento cessasse, mas nesse texto não, eles sobem no barco e o vento cessa. E aí quando eu olho para isso aqui, eu percebo que desde lá do início, quando Jesus falou para que eles fossem atravessar,
Jesus já queria dar uma experiência com eles, para aqueles discípulos. Porque quando ele sobe no barco, o vento acalma. Ele não ora, ele não fala nada e o vento cessa. Sabe o que eu aprendo aqui? É que muitas vezes, mesmo no meio das experiências, quando a gente está com medo, mas quando a gente está com Jesus, e Jesus nos conduz até o lugar de segurança, e quando ele sobe no barco, o vento cessa. E o que acontece? Aqueles que estavam no barco começam a adorar Jesus. Sabe, eu tenho certeza que através das minhas e das tuas experiências, meu irmão, minha irmã, muitas pessoas vão poder adorar Jesus dizendo verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Nós também vamos adorar a Jesus reconhecendo que Ele é o Filho de Deus, que foi enviado para nos salvar, para nos livrar, que foi enviado para que nós possamos viver uma vida de vitória. Voltando a dizer que viver uma vida de vitória não significa que a gente não vai passar por tempestades. Mas o que esse texto quer dizer é que mesmo no meio das tempestades, Ele é o Senhor das tempestades. Ele é o Senhor de todos os problemas da nossa vida. Ele é o Senhor de tudo. E eu e você, nós podemos confiar. Mesmo com a nossa pequena fé, mesmo com o nosso medo, mesmo com as nossas dúvidas, mesmo vivendo as experiências e no meio das experiências temendo, a gente pode experimentar a presença de Deus no meio das tempestades da nossa vida e adorar dizendo verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Sabe, eu aprendo muito com esse texto. Eu aprendo que a gente precisa enfrentar tempestades e muitas vezes, mesmo sabendo que a gente está obedecendo a Deus, a gente aprende que Deus nunca está alheio, nunca está distante das nossas tempestades. A gente aprende que Ele está acima das tempestades da nossa vida e a gente aprende que a gente também pode aprender a andar sobre as tempestades da nossa vida. A gente aprende que a gente pode ter mesmo uma pequena fé, mas que a gente sempre vai ser salvo por Ele se a gente busca ajuda. A gente aprende que quando Jesus está conosco e Ele entra no barco, o vento cessa, e a gente aprende que a nossa vida e a nossa experiência vai levar com que pessoas, nós mesmos, possamos adorar e reconhecer que Ele é o Filho de Deus. E a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, meu irmão, minha irmã, que essa palavra possa gerar fé no teu coração, sabendo que Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele está acima de todas as coisas. E de que Ele nos convida nessa manhã, nesse dia, nesse sábado, a termos experiências profundas com Ele, mesmo em meio às dores, às lutas e às tribulações. E ainda que a tua fé esmoreça, que a tua fé seja pequena, se você clamar a Jesus no meio da tua dor e falar, Senhor, me salva, Ele prontamente está pronto para estender a mão para você e para acalmar todas as coisas da sua vida, para mostrar que Ele é Deus da sua vida e da minha vida. Então, creia nisso, meu irmão, minha irmã. Creia nisso que Jesus é o Senhor da tempestade
E Jesus é o Senhor da bonança. Jesus é o Senhor de todas as coisas. Ele está no controle de tudo. E a gente pode confiar nele em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nesse tempo? Pai amado e querido, eu quero unir aqui, Deus, a minha fé com a fé dos meus irmãos e irmãs e declarar mesmo, Deus, aquilo que diz a tua palavra aos nossos corações. Jesus é o Senhor da tempestade e Jesus é o Senhor da bonança. Jesus está no controle de tudo. E por isso, Deus, agora, nessa manhã, nós entregamos as tuas mãos. Eu não sei quantas pessoas estão aqui nos vendo, nos ouvindo, que estão passando por tempestade, por lutas, ou mesmo que estão vivendo experiências, mas estão temendo, mas estão com a fé pequena. E eu te peço, Deus, que ao ouvir o clamor do teu filho e da tua filha, o Senhor, assim como nesse texto, prontamente estenda a tua mão, ó Deus, e possa intervir sobre essa situação. Ó Deus, nós confiamos de que o Senhor está acima de todas as dificuldades e problemas da nossa vida. Ó Deus, e de que o fim, a finalidade de todas as coisas é que o teu nome seja exaltado e glorificado na nossa vida. Ó Deus, ainda que seja nas situações difíceis, o Senhor será exaltado. Pessoas vão reconhecer que tu és o Senhor através das nossas experiências. E nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor dê experiências aos teus filhos que agora nos ouvem, as tuas filhas que nos ouvem, ó Deus, possam, ó Deus, ter experiências profundas, ó Deus, de intervenção, ó Deus, do Senhor sobre todo medo, sobre todo, ó Deus, toda situação, sobre todo vento contrário, ó Deus, e que através dessa experiência o teu nome seja reconhecido, o Senhor seja reconhecido como Senhor e Salvador das nossas vidas, e o Senhor possa estabelecer o teu reino para a glória do teu santo nome. Eu oro, já agradecido ao Senhor por toda coisa, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Pastor, não tem como não me emocionar, né? Não tem como não me emocionar. Exposição maravilhosa da palavra. Eu sou um homem que, mesmo tão falho e tão pequeno, eu sou um homem que sou apaixonado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus bem ministrada, ela enche nosso coração de alegria, de esperança e de paz. Verdade. Maravilha. Sem palavras aqui, tá, pastor? De coração. Bem, Glória a Deus pela sua vida. Eu falo com Edson, né, e com Heber que a gente é privilegiado, né? De todo sábado ter homens e mulheres de Deus usados por Ele, trazendo ministração fresca aos nossos corações. Louvado. E eu tenho que ser melhor. Amém. Por receber essas ministrações, eu tenho que ser melhor. Eu tenho que, a cada dia, como diz o R.A., buscar ser a minha melhor versão para a honra e glória do nosso Deus Pai. Amém. Eu, muito feliz. Obrigado mesmo por o senhor ter atendido o nosso convite. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Conta comigo sempre aí que puder, que precisar, à tua disposição. Maravilha. Falar da palavra de Deus é sempre uma alegria. Verdade. Pastor, eu tenho uma experiência pessoal, queria até compartilhar aqui. O que acontece? A gente vai vendo como o mundo, né, vai a cada dia mais, né, a gente sabe que a volta do Senhor está cada vez mais próximo, não cronologicamente, mas sim pelos sinais mesmo, né, porque é lógico que está mais próximo, cada dia que passa fica mais próximo, a gente vê a questão dos sinais mesmo. E quando eu era criança, eu via que o inimigo ele atuava muito em cima do medo. O diabo, chifre, tridente, não sei o que, tal, aquela coisa toda. E aí o medo era vencido. Eu estou falando assim, algo particular meu, sabe? Cada um tem suas experiências, né? Deus vai dando suas experiências, como deu a Pedro, cada um uma experiência. E aí depois, mas aí com o medo,
Aí, ao invés dele ganhar pessoas, as pessoas se voltavam mais para Deus, até mesmo por medo, se voltavam mais para Deus por medo. Então, a experiência que eu tenho, né, de vida, depois vem a sedução. O diabo, então, deixa o medo e usa muito da sedução e tudo, dos prazeres, aquela coisa toda. Só que ele viu também que, embora desse isso tudo, as pessoas se arrependiam e voltavam para Deus, né? Caiu em si como lá o filho pródigo e voltavam para Deus. E hoje, pastor, assim, experiência minha, né? Eu tenho visto muito o inimigo semear a dúvida nos corações, Incredulidade. sabe? E essa dúvida, quando ela está nas pessoas do mundo, ainda faz sentido, mas muitas das vezes a dúvida vem até nós, né? Servos e servas do Senhor. Verdade. E essa dúvida eu tenho visto, infelizmente, muita gente se desviar da palavra do Senhor, muita gente cair e não ter como se levantar. Então, assim, é algo muito triste, mas também é bíblico, né? Que o inimigo enganaria até mesmo muitos escolhidos. Exatamente. Mas essa palavra de fé que o Senhor trouxe hoje, ela trouxe assim, uma alegria muito grande ao meu Glória coração. a Deus por E eu isso. tenho Aleluia. certeza que onde chegar essa palavra, em nome de Jesus, o Senhor Amém. vai restaurar a fé dessa pessoa e ela vai ver novamente, tirar, né? Deus vai tirar as escamas espirituais dessas Creio nisso. pessoas que estão ali olhando somente para os problemas, estão vendo apenas o que não está dando certo e se esquecendo das maravilhas do nosso Amém. Deus. Eu lembro um dia que eu estava conversando com meu filho e eu falei com ele assim: "Ô filho, você tem visto as maravilhas de Deus na nossa vida? O Senhor sabe dos problemas que nós enfrentamos, os meus irmãos e os meus amigos íntimos também sabem, os problemas que foram enormes que nós enfrentamos." E ele falou assim: "Pai, eu não estou vendo, não." Glória a Deus pela sinceridade das crianças, Sinceridade. né? Nós temos que ser, como crianças, também sinceros diante de Deus. E ele falou assim: "Pai, eu não estou vendo, não." Eu falei assim: "Filho, então tá bom, vamos dobrar nosso joelho, vamos orar para Deus tirar as escamas espirituais dos nossos olhos, porque Deus está operando maravilhas ao nosso redor, filho." Sabe, ali nós fizemos uma oração sincera diante de Deus, e para a honra e glória do nosso Deus, Eliseu está cada vez mais entusiasmado com o nosso Pai, e isso enche meu coração de alegria, sabe, pastor? Isso enche meu Glória coração de a alegria, porque é preciso que as escamas espirituais caiam para a gente ver que Deus está no controle, né? Deus. Ali como os discípulos ali, vendo o Senhor Jesus andar sobre as águas, né? É preciso ver que o Deus está no controle, que o Senhor está no controle. Amém. Pastor, Amém. suas considerações finais, gratidão a Deus por sua vida mesmo, em nome de Jesus. Então é exatamente isso, que a gente consiga enxergar Jesus em meio a todas as situações da nossa vida, Amém. né? No meio da nossa fé ou no meio da nossa dúvida, saber que Ele é Deus e que Ele está no controle de tudo, né? Eu lembro de uma outra passagem, quem sabe um outro momento a gente possa falar disso. Ô, E glória, eu hein? Ó, já ficou o convite aí, já, hein? Já pintou o ouvi convite no ar aí pro Senhor, em nome de Jesus, hein? onde um pai chega para Jesus e fala assim: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Aquele pai estava sendo sincero. Ele foi recorrer a Jesus, querendo algo de Jesus, mas ele, na sua sinceridade, pede a Jesus: me ajuda na minha incredulidade. Então, que a gente consiga ser sincero para falar: Deus, eu não estou conseguindo crer, mas eu quero, mesmo assim, derramar o meu coração nas tuas mãos, na tua presença e saber que o Senhor está no controle. Então, que Deus possa abençoar a cada um daqueles que nos ouvem. Jesus está no controle da tua vida, seja o que você estiver passando, qual sentimento tiver sobre você, qual pensamento, Ele é acima de todas as coisas, Eu creio, Ele é um Deus fiel. Que eu Deus creio. abençoe nosso sábado, esse dia, e que Deus continue abençoando aí a sua vida e esse projeto maravilhoso para a glória de Deus. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém. Muito forte. Muito, muito, muito bom, tá? Foi.
E já está marcado para a próxima. Nós vamos marcar direitinho para o próximo, em nome de Jesus, Vamos, porque é maravilhoso, tá? glória a Deus. Muito obrigado mesmo. Deus Amém. abençoe o senhor, sua família, seu Um ministério, em abraço nome aí de a todos Jesus. os irmãos aí que estão conosco, irmãos e irmãs. Deus abençoe, meu Amém. querido. Amém. Receba aí do outro lado, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Mas eu sou ministro da bênção apostólica sobre as nossas Isso vidas. sim, com certeza. Pai, agora que, Deus, nós ouvimos a Tua palavra e compartilhamos, ó Deus, da nossa fé, nós te agradecemos por todas as coisas. E que agora aqueles, ó Deus, que nos escutam, aqueles que nos veem, possam receber a bênção do Deus Pai, a bênção do Deus Filho e a bênção do Deus Espírito Amém, Santo, e Deus. repouse sobre eles e sobre elas, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe. Pastor, obrigadão. Deus abençoe. Abraço. Deus abençoe. Fica na paz. Amém. Meu Deus, que palavra forte, né? Que palavra forte. Ah, Deus, traz maravilhoso, traz tremendo. Coração se enche de alegria ao ouvir a exposição da palavra de forma tão maravilhosa, de forma tão reveladora, de forma tão simples. O evangelho é simples. Não adianta a gente querer inventar muita coisa. Ah, Deus, tu és tremendo. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado. Até sábado que vem, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus. Se você chegou até aqui, compartilhe com alguém, né? Deixa o nosso lá no nosso YouTube, deixa aqui mesmo o seu comentário. Tenho certeza que você vai estar ajudando a edificar outras vidas também, em nome de Jesus. Forte abraço. Até semana que vem, querendo Deus, em nome de Jesus.